você que está aí assistindo o canal Promessas. Está começando mais um programa MVN Família, com uma matéria importante para abençoar a sua casa, os seus filhos, o seu relacionamento. Então fique ligado, o tema de hoje nós estaremos falando sobre a ansiedade e como ela pode afetar os nossos relacionamentos, seja conjugal, com os filhos, profissional, como é importante nós sabermos equilibrar isso tudo, mesmo que a palavra do Senhor nos diz para lançarmos sobre Deus toda a nossa ansiedade e às vezes passamos por momentos e nos sentimos tão ansiosos. Então é importante nós conhecermos as causas e como essa ansiedade pode nos afetar e como também nós podemos conhecer esse assunto para cuidar um pouquinho das nossas emoções com bastante equilíbrio. Quem vai estar conosco hoje falando um pouco sobre isso é a psicóloga doutora Rosane Santos. Ela que além de psicóloga é coach e vai trazer dicas preciosas, informações para nós estarmos sabendo lidar melhor com a nossa ansiedade e com as pessoas que estão ao nosso redor. Fique ligado, nosso programa já começou, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Magno Castilho Cabeleireiros e Produções, 3225-2080. Contemple interiores, sofisticação, qualidade, bom gosto. Sofá Paris retrátil e reclinável tecido pena bege de 2.990 por 2.540 em 10 vezes no cartão. Poltrona Dália tecido Animalia azul de 1.890 por 990 em 10 vezes no cartão. Mesa Califórnia com 6 cadeiras telinha de 730 por 6.400 em 10 vezes no cartão. Contemple interiores. Rua Santa Catarina, quadra 137, lote 11, Jardim Guanabara 1. Fone 62-3204-1828. Olá, e nós estamos de volta no nosso programa MVN Família, um programa que é do Ministério de Vila Nova, pastor Josué Gouveia e pastora Simone Gouveia. Estamos aqui hoje para falar de um assunto muito importante. E eu sei que você está sentindo falta da nossa apresentadora Valquíria Veloso. Pois é. A Valquíria está doentinha, queremos até agora desejar uma boa recuperação para ela. Viu, Valquíria? Queremos você de volta, viu? Você é muito importante aqui para o nosso programa MVN Família. Eu quero já apresentar para vocês doutora Rosane Santos, psicóloga e coach. Que prazer, doutora, receber a senhora aqui. Olá, Wilson, o prazer é meu pelo convite, né? Com certeza, contribuir com esse tema na vida das pessoas é algo muito importante para mim e eu me sinto honrada por estar aqui. Nossa, a honra é toda nossa. Poder compartilhar um pouco aí da sua sabedoria conosco, com o pessoal aí de casa. Mas, doutora Rosane, o que vem a ser ansiedade? Como que a gente identifica isso em nós? Primeiro, né? Às vezes as pessoas têm uma sensação de que a ansiedade ela é algo ruim e que atrapalha a vida. E pode sim ser em alguns casos, mas na verdade, a ansiedade ela é a energia que nos coloca em ação. É o que faz com que você em casa acorde pela manhã, é o que faz com que a gente esteja aqui nesse momento agora conversando. Então é essa energia, é essa disposição que faz com que a gente realize as coisas da nossa vida no nosso dia a dia. Só que essa mesma energia, né, que é para o bem, que foi construída, né, está aqui funcionando no nosso organismo para nos ajudar, quando ela está aqui no nível excessivo, ela começa a gerar alguns prejuízos. E aí, com certeza, isso vai afetando diretamente, principalmente a qualidade de vida. E como que eu sinto alguma coisa no meu corpo? Como que eu identifico que eu tô com ansiedade? Primeira coisa, e o que nós mais identificamos é o nosso pensamento. É aquilo. Tem uma situação que vai acontecer amanhã. Vamos pensar nessa hipótese, né? O pessoal lá de casa começa a pensar aqui um pouquinho. Amanhã tem uma reunião muito importante do trabalho. No dia anterior, o seu pensamento começa. E se der errado?
E se chegar lá e eu não souber nada? E se eu levar uma bronca? E se? Então, o pensamento ansioso ele é muito caracterizado por um medo futuro, normalmente causado por uma expectativa de que tudo aquilo que vai acontecer amanhã vai ser algo ruim, né? Então, normalmente começa por esse pensamento que a gente chama de uma espécie de pensamento catastrófico, né? A gente começa a pensar demais naquilo que pode acontecer no futuro, que ainda não aconteceu aqui no presente e que naturalmente começa a gerar algumas reações. Só que quanto mais esse pensamento fica fortalecido, é como se a gente começasse a acreditar tanto naquela possibilidade que isso vai gerando alguns sintomas físicos também. Então, o coração começa a ficar acelerado, a mão fica trêmula, começa a ter ali aquelas sensações ruins, às vezes até num nível mais exagerado, né? Uma sensação de tontura, dor na garganta, boca seca, dor no estômago, né? Tantas e tantas sensações que nada mais são do que como se fosse uma defesa do organismo. E até porque, se a gente está tão preocupada com essa ansiedade, o corpo recebendo todo esse estresse, todo esse cortisol, a gente acaba não conseguindo preparar bem no caso dessa reunião de amanhã. Né? Essa prova de amanhã, por exemplo, né? Se essa ansiedade vem atrapalhar tanto, a gente realmente vai chegar no outro dia e possivelmente vai ter uma péssima reunião, fazer uma péssima prova, né? E olha quanto é interessante isso. Até agora há pouco, recente, eu falei, gente, eu tenho que mudar o meu exemplo clássico, porque a tecnologia está aqui, né? Mas é aquela sensação assim, imagina quando a gente vai preencher a última folha de cheque. Você aí em casa já viveu essa experiência, né? Muitas vezes. Quem tem mais de 20, né? Porque aí quem tem menos de 20 fala assim, eu não, só passo cartão. Verdade. Mas vamos lá no exemplo clássico. Você está com tanta preocupação em não errar, porque aquela é a sua última folha, e fica lá preocupada e pensando, não posso errar, não posso errar, não posso errar. O que acontece? Erra. A gente erra. Às vezes erra o nome, a assinatura, coisa básica. A data, exatamente, né? a data. Coisa simples. Por quê? Porque o nosso organismo ele não foi treinado para essa pressão. Então, às vezes, essa ideia de que... E muitas vezes vem, né, esse pensamento à noite de ter que ficar, nossa, eu tenho que lembrar... Aluno antes de prova. Eu tenho que lembrar isso, tenho que lembrar aquilo, tenho que aprender aquilo, tenho que aprender aquilo outro. Só que essa obrigação, essa necessidade tão grande de acertar, essa obrigação de estar presente e estar aqui hipervigilante, entendendo tudo que vai acontecer, naturalmente só gera esgotamento. Isso não significa que vai melhorar, né, a nossa performance, as coisas que podem acontecer. Porque se a preocupação, ela melhorasse alguma coisa, mas ela só piora, né? É uma pré-ocupação. Uma pré-ocupação, verdade. E como que essa preocupação, essa ansiedade, isso tudo pode arruinar ou pode prejudicar os nossos relacionamentos? O pessoal que está em casa, né, às vezes está sempre ansioso e vê o seu relacionamento também sendo prejudicado. Com certeza. Nessa questão da ansiedade, como esse pensamento ele é muito focado no amanhã, no que pode acontecer depois, o que mais prejudica é a necessidade, muitas vezes, que a gente tem de estar presente. Então, se eu não consigo estar presente aqui com você nesse momento, fazendo o que eu estou fazendo, porque eu estou pensando no que pode acontecer amanhã, eu não me conecto de verdade com você. E é isso que acontece nos nossos relacionamentos. E um exemplo clássico disso, né, que é aquela mãe que provavelmente tenta ali, muitas vezes assistir um filme sábado à tarde com os filhos, vai sentar ali para assistir, mas aí eu tenho o quê? Ou e se começa a falar aqui na cabeça. Aí fica assim, não, mas eu deveria estar fazendo isso. E se acontecer aquilo? Aí não está ali vivendo um tempo de qualidade. Ou, às vezes, na questão do relacionamento conjugal, né, isso afeta muito. Às vezes, uma preocupação de ficar tentando entender o que está acontecendo, às vezes até por uma questão de um ciúme exagerado, ou uma preocupação exagerada com o caos que pode acontecer, ou uma briga, ou uma dificuldade, ou uma própria separação, coisas que não têm um fundamento real, mas que naquela mente ali fica tão focada, né, nesse pensamento em si, que vai atrapalhar a qualidade de vida, que vai atrapalhar a qualidade dessa relação, porque esse momento ali de ficar preocupando com aquilo que pode vir, impede de ver aquilo que está realmente ali de fato acontecendo, né? E a pessoa, ela não vive o momento. Exatamente. Ela está sempre preocupada com o futuro. Exatamente. Né? E não vive o momento. Doutora Rosane, e eu vejo também, às vezes, isso prejudicar muito o nosso físico também. Sim. Né? Porque toda essa preocupação, ela causa um mal-estar. Sim. Né?
E olha, um detalhe bem importante disso, Ilza, você até citou, né? Como normalmente o que está ligado a essa questão dessa energia e tudo é o hormônio do cortisol, né? O neurohormônio do cortisol e a noradrenalina, mas eles são os hormônios que nos colocam em ação. Quando eles estão no nível afetado, né, no nível exagerado, coisas assim, elevado, o que vai acontecer? Ele vai afetar diretamente o nosso sistema imunológico. Vamos pensar o seguinte, tudo isso é para a manutenção da nossa vida, né? É um presente de Deus aqui para nos manter vivos. Então, é muito ligado à nossa questão de sobrevivência, principalmente na interpretação de que uma ameaça possa vir a acontecer. Então, é como se esse exército, que é da nossa defesa, que é para o nosso bem, que é para nos guardar, ele ficasse aqui ativo o tempo inteiro. E aí, o que vai acontecer? Quando realmente tiver uma ameaça, ele está cansado, né? Então, essa questão de afetar diretamente a imunidade faz com que, muitas vezes, pessoas mais ansiosas, mais aceleradas, elas têm uma facilidade muito grande, por exemplo, com questões virais, não se gripam muito mais, ou questões mais intensas mesmo, estão aqui roendo unha, queda de cabelo, as gastrites, né? Várias questões hoje, até ligadas a pesquisas que a gente tem das próprias intolerâncias alimentares, tem uma ligação muito forte com isso, com o estresse, a fibromialgia também. Vários, nós temos pesquisas assim, em vários campos que dizem exatamente disso. Fora a qualidade de vida, né, que a pessoa acaba não tendo. E na questão familiar, como que a ansiedade atrapalha ali o relacionamento? Imagina o seguinte, né, aqueles filhos que estão começando a crescer ali e tem uma mãe preocupada com tudo. Então é aquele filho que não pode se relacionar na escola, que não pode sair, que não pode fazer, porque vai acontecer um caos. Vai acontecer um acidente, vai acontecer a catástrofe. Então, essa mãe, por exemplo, que tem uma preocupação muito exagerada, com pensamentos muito ruins, pensando sempre na pior possibilidade daquilo que possa acontecer, naturalmente isso vai interferir muito na qualidade de vida, por exemplo, desses filhos. Eles vão ser ansiosos também? Tem essa possibilidade? Assim, o que a gente entende, né? Existe uma visão muito forte de que o nosso comportamento ele é aprendido. Então, aquilo que eu vejo se torna um espelho daquilo que eu entendo que é o normal. Então, se a minha mãe é uma mãe preocupada com todas as piores coisas que podem acontecer, e ela me fala disso o tempo inteiro, não chega tarde não, porque vai ter acidente, vai ter o assalto, vai ter aquilo. Não significa que essas coisas não possam acontecer, nós estamos sujeitos a elas, né? Mas também se a gente ficar o tempo inteiro preocupado só com aquilo que de pior possa acontecer, naturalmente a gente não vive. Mas se essa é uma mãe que fica me falando disso o tempo inteiro, naturalmente eu como filho, eu vou criar uma memória de medo, eu vou criar uma preocupação. Então sempre frente àquilo que de algum jeito me soa como um pouquinho ali arriscado, a minha tendência é paralisar, a minha tendência é não fazer. Então com certeza esses comportamentos, eles vão perpetuando, né? E às vezes a gente vê muito isso no consultório. A pessoa chega e fala, não, minha avó era assim, minha mãe era assim, eu sou assim também. Então tá aqui, passando de geração para geração, né? Realmente, a gente vai aprendendo os comportamentos, né? E realmente, essa questão da ansiedade, ainda mais hoje, no mundo que a gente vive, né? O Brasil que a gente vive, de tanta violência, às vezes o cuidado, a superproteção que a gente quer para os nossos filhos, a gente acaba transmitindo um pouco disso para eles, né? Aí a gente só precisa entender que cuidar é muito importante. Só que cuidado além da conta, isso vai fazer com que essa pessoa ela não se desenvolva também. Porque, de algum jeito, né, essa ideia de superar o obstáculo, o desafio, a coisa assim, é parte da vida, é parte do desenvolvimento. Então, é esse o cuidado que a gente tem que ter. Por isso que eu falo tanto da importância de uma palavrinha linda chamada equilíbrio, né? Equilíbrio é tudo, gente. Olha, que gostoso, né? Essa conversa tão boa, aprendendo um pouco sobre esse assunto, sobre ansiedade. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente já volta para falar um pouco mais sobre esse assunto que pode ajudar você que está em casa, no seu casamento, né, no seu relacionamento familiar, até mesmo na sua profissão. Às vezes pessoas, elas perdem as contas, são mandadas embora simplesmente por não conseguir ter esse equilíbrio emocional. O equilíbrio emocional é muito importante, principalmente para a nossa saúde, como aprendemos agora. Então, fique ligado, no próximo bloco nós estaremos falando um pouco mais sobre esse assunto.
Auxílio Cabeleireiros e Produções, 3225-2080. Contemple interiores, sofisticação, qualidade, bom gosto. Sofá Paris retrátil e reclinável tecido pena bege de 2.990 por 2.540 em 10 vezes no cartão. Poltrona Dália tecido Animalia azul de 1.890 por 990 em 10 vezes no cartão. Mesa Califórnia com 6 cadeiras telinha de 730 por 6.400 em 10 vezes no cartão. Contemple interiores. Rua Santa Catarina, quadra 137, lote 11, Jardim Guanabara 1. Fone 62-3204-1828. E aí, estamos de volta com o nosso programa MVN Família. Estamos aqui com a doutora Rosane Santos, falando sobre a ansiedade, como ela pode nos atrapalhar. Doutora Rosane, no trabalho, como que a ansiedade pode nos atrapalhar? De uma maneira muito intensa, né? E hoje tem uma ligação muito profunda, Wilson, em relação nessa questão da ansiedade, do esgotamento, do estresse. Querendo ou não, nós todos estamos vivendo uma rotina, né, muito diferente de vida. E isso vai impactar a nossa rotina, a nossa vida, a nossa qualidade de vida, a nossa saúde. Tem vários estudos que falam muito dessa questão da mente acelerada, do pensamento acelerado, até mesmo em relação a essa questão que é muito comum no nosso dia a dia, que é a sobrecarga de informação, né? Quem é que não está sempre aí com o celular na mão, pesquisando mil e uma coisa, pensando em mil e uma coisa, e naturalmente isso vai gerar uma obrigação, né? Hoje a gente tem a questão das redes sociais, que criam muito essa visão de uma vida perfeita, de uma vida plena, de resultados, de beleza e muitas vezes até de sucesso. E isso vai gerando o que nas pessoas? Uma necessidade de ser sempre melhor, estar melhor, fazer mais, e sempre elevar, elevar, elevar. Só que a gente, para tudo na vida tem um tempo, né? E nem necessariamente o nosso tempo para o desenvolvimento, ele é na velocidade daquilo que está sendo pregado, né, daquilo que está sendo dito. Só que aí chega lá no trabalho, essa mesma pessoa que fica aqui pensando e planejando, olhando, procurando, entendendo tantas e tantas coisas, ela é um ser que vem com a mesma carga, com a mesma biologia do ser de 50 anos atrás, impactado com uma outra realidade hoje. Uma cobrança diferente hoje. Exatamente, uma cobrança diferente. Só que, o que vai acontecer, né? A sobrecarga disso, a influência disso, vai fazendo com que a gente crie ou uma necessidade muito constante, estar vigilante, pensando em tudo, ou uma paralisia. E é isso que a ansiedade afeta no trabalho. Muitas vezes a pessoa até tem essa capacidade, ela tem a vontade, ela tem até o conhecimento, mas às vezes por medo, por uma preocupação, por essa sensação de eu sei, mas tem alguém que sabe mais que eu. E sempre vai ter alguém que sabe mais que a gente, né? Não, mas eu sei, mas vai que... E se eu disser lá na reunião e o chefe não gostar? E se de algum jeito isso que eu fizer aqui for errado? Qual é a consequência que isso vai trazer, que isso vai gerar? Então, o que acaba acontecendo? Às vezes a pessoa tem toda uma qualidade, tem toda uma habilidade, mas ela não tem a atitude para fazer aquilo que precisa, porque ela é muito ansiosa, ela tem muito medo. Às vezes é importante pensar também aquilo que nós estamos realmente dando mais valor, né? Tem muitas experiências de pessoas que têm um sucesso gigantesco lá no trabalho, por outro lado não tem saúde, não tem disposição, estão doentes, ou pessoas que tiveram um sucesso gigante no trabalho, né? Muitas vezes focado nessa ideia do ter, e perde a família, porque não vê os filhos crescer, não vê ali o relacionamento. Então, por isso que, de novo, a gente volta numa questão muito importante do equilíbrio, do estado de presença, que me faz olhar as coisas que eu tenho, entender aquilo que eu tenho como um ponto de partida, né? E a gente vê essa questão da busca por resolver essa ansiedade, né? Eu já me peguei ansiosa, às vezes, à noite, perder o sono, ansiosa com tanto de coisa que eu tinha que fazer no outro dia. Eu ficava com medo de esquecer. É a mesma ideia do cheque. Do cheque, eu ficava com medo de esquecer. Aí eu recebi uma dica. Você levanta e anota. Sim, tudo que você tem que... Aí você tira da mente e fala assim, eu não vou esquecer porque está anotado. Tô segura, né? Tem plano então, B. Foi uma dica que eu achei preciosa para mim, né? Pode ser preciosa para você em casa também. Mas, doutora Rosane, quais os possíveis tratamentos para essas pessoas que estão assim com essa ansiedade acima do normal? Então, a primeira coisa é a gente entender o seguinte, é para o bem,
é para a realização, é para aquilo que é positivo para a vida, mas aquilo, se você está aí em casa, começou a perceber que você tem perdido oportunidades, né, deixado de fazer algumas coisas, ou não tem permitido que outras pessoas próximas, né, façam também. Às vezes é uma mãe, é uma dona de casa que está aqui, que fica aí preocupada com tudo, isso está afetando a qualidade da vida das pessoas, mas principalmente a sua qualidade de vida. Às vezes pode ser que seja um momento, né, de buscar uma ajuda de um profissional. E às vezes a gente tem muita resistência com isso, né, de falar assim, poxa, é como se atestasse uma incapacidade, e não é, muito pelo contrário, né? A gente tem recursos, existem recursos sim, e é por isso que os tratamentos hoje eles vão muito de encontro a 3 grandes pontos, Wilza. A gente precisa entender, então, que quando a pessoa está acelerada, está ansiosa, está preocupada com tudo, existe uma mente. Essa mente ela está adoecida, né, dentro desse ponto de vista. Sim. Essa mente ela está adoecida. Só que essa mente aqui adoecida, ela vai afetar um corpo. E é por isso que, naturalmente, o que vai acontecer? O seu corpo vai ficar ali, sua mão vai tremer, vai transpirar, vai ter uma reação física ali. O coração, né? O corpo ali é afetado também. E tem a nossa alma, né? Que tem o nosso espírito, que é aquilo que nós temos aqui, né, tudo ligado também à nossa questão espiritual. E aí, dentro dessa possibilidade, os tratamentos, aquilo que a gente tem hoje, melhor recurso, precisam atingir esses 3 campos. Então, é importante trabalhar, né, no nível emocional, e até muitas vezes com a ajuda de um psicólogo, essa questão das emoções. Precisa desenvolver aspectos, né, ligados à qualidade de vida. Então, praticar uma atividade física, principalmente aeróbica, 3 vezes por semana, para deixar essa energia embora, né? Essa energia ruim. Excessiva, né? Excessiva, porque deixar, no nível exatamente, baixo ela é importante, né? Então, pegar aqui, fazer com que isso, de alguma forma ali, seja eliminado de uma forma melhor até para a vida. Então, praticar uma atividade física regular, pelo menos 3 vezes por semana, isso vai ajudar também essa questão física. Outra forma, né, na ansiedade, as pessoas ficam muito aceleradas, tendem a falar mais rápido, aquela respiração curta, ofegante, que deixa mais acelerado, mais ansiosa ainda. Então, trabalhar práticas de respiração, respirar mais profundo, de uma maneira ali intensa, né? Tomar um pouco mais de água. Né? Muitas vezes o nosso corpo ele está em desidratação por uma questão de ansiedade. Está transpirando, está ali, está eufórico, está acelerado demais, então parou, respirou. Então, são coisas que vão ligar a um cuidado com o nosso físico, né? E, claro, não por último, dentro de uma escala de prioridade, mas junto dentro desse contexto aqui, trabalhar também a nossa fé, né? Com certeza. Estar aqui, entendendo que acima de todas as coisas, né, realmente tem um Deus que cuida de nós, que está conosco o tempo todo, que está aqui nos auxiliando o tempo todo. Então, trabalhar essa nossa fé, ter momentos de oração, ter momento de alguma maneira ali, alimentar a nossa alma também com uma certeza, com uma esperança, tudo isso vai fazer com que esse projeto, né, que é ligado à qualidade de vida, se desenvolva de uma maneira cada vez melhor. E é importante quando a senhora esclarece essa questão do corpo, da alma e do espírito. Sim. Porque às vezes a gente espiritualiza tudo. Sim, né? sim. A gente realmente, nós conhecemos a palavra, nós sabemos os versículos de cor, sim. Nós sabemos que nós temos que alegrar no Senhor, lançar nossa ansiedade sobre Ele. Isso está forte em nós. Nós temos essa convicção que a palavra de Deus ela é verdadeira. Mas, às vezes, o nosso corpo está adoecido. Exatamente. A nossa alma precisa, né, dessa ajuda, desse socorro. E igual eu estava assistindo, acho que foi um programa também, e a pessoa falou assim, olha, isso é como se fosse uma muleta. Quando você quebra a perna, de repente você precisa daquela muleta por um período. Sim. Não que você vai precisar disso para sempre. Que às vezes quando a gente fala sobre o assunto de abordar na procura de um psicólogo ou até mesmo na procura de um psiquiatra, as pessoas já vêm muito com preconceitos, né, doutora Rosane? Sem dúvida alguma. E olha, o que eu vejo disso, né, dentro desse contexto, numa prática clínica aqui de quase 15 anos, né? Muitas pessoas falam assim, poxa, eu tinha muito preconceito antes de vir, mas se eu soubesse o quanto isso aqui ia melhorar a minha vida, eu teria vindo há muito tempo antes. Então, a gente precisa, sim, vencer essa barreira do preconceito e entender que, né, Deus, na sua
plena sabedoria e soberania, trouxe o quê? Um desenvolvimento de profissões, de pessoas que ajudam outras, né? Pessoas que são capacitadas para ajudar outras. E dentro desse contexto, existe sim uma necessidade de, por um tempo, uma ferramenta de auxílio, né? E aquilo vai tornar a nossa vida melhor. E eu costumo dizer o seguinte, Wilson, do mesmo jeito que uma pessoa muito ansiosa dentro de um meio, ela é capaz, sim, de impactar de uma forma negativa, né? Toda aqui, uma esfera de pessoas conectadas a ela, uma pessoa em paz, alegre, vivendo qualidade de vida, vivendo amor, vivendo paz, com certeza ela vai impactar tantas outras, só que de uma maneira muito positiva. E é por isso que a gente precisa romper esse preconceito. Então, em alguns casos, é importante que haja sim a necessidade do uso de medicação. Se isso vai ficando num nível muito exagerado, imagina o seguinte, nesse caso dessa pessoa que eu citei, que disse que não atendia mais o telefone porque ela estava ali se sentindo mal com aquilo, não conseguia administrar aquilo, não conseguiria gerenciar mais aquilo. Isso pode chegar num fato dela perder o trabalho. Doutora Rosane, e que hora que o pessoal que às vezes está em casa, nosso tempo já está finalizando, mas eu quero que a senhora responda isso pra gente. Quando que eu sei que eu preciso procurar esse profissional? Prejuízo. A nossa medida é, eu fazia determinadas coisas, hoje eu não consigo fazer, não me sinto. Olha, um caso rapidinho aqui, Wilson. Uma vez eu atendi uma moça e ela ganhou dos pais um presente maravilhoso para a família, que era uma viagem para os Estados Unidos. Era a viagem do sonho da família. Só que no meio disso tinha uma viagem de avião. E ela não queria, porque ela tinha muito medo. Então imagina o impacto disso. O prejuízo disso, um presente maravilhoso que os pais trabalharam uma vida toda para proporcionar, né? Tanto para ela quanto para os irmãos. Só que no meio disso tinha um medo gigantesco, que era o medo ali do avião, então da viagem de avião. Imagina o prejuízo disso. E dentro desse contexto ela chegou, foi tratada, trabalhou ali tudo aquilo, fez uso de uma medicaçãozinha leve, né, para ajudar dentro do contexto, e um dos dias mais felizes da vida dela, segundo ela, foi quando ela desceu lá no aeroporto em Nova York, tirou uma foto, me mandou, dizendo, eu consegui. Então, tá vendo, era um nível de prejuízo que, quando bem elaborado, quando tratado, pode sim trazer restabelecimento e qualidade de vida, né? Uma superação, né? Uma superação. Que coisa boa. Doutora, que gostoso, viu? Que bate-papo muito bom. Eu queria que a senhora deixasse aí suas palavras finais para o pessoal que está em casa. Muito bem. Então, a primeira coisa é, vamos pensar que a nossa vida é um grande presente, né? Deus nos deu a oportunidade de viver em família, de viver em harmonia. Então, é importante cuidar. Um detalhe bem importante, Wilson, uma dica aí muito importante para você que está em casa, abraçar ajuda a diminuir a ansiedade. Olha, e é um exercício muito bom. Então tem vários estudos que mostram o seguinte, né? Quando um coração aqui, ó, tá conectado com o outro, ele altera o ritmo de batimento dele. Então, altera o outro, né? Influencia positivamente o outro. Então, abrace mais as pessoas que você ama, respira junto com essas pessoas aqui num abraço bem gostoso. Isso vai te ajudar a acalmar, vai ajudar aqueles hipertensos a diminuir essa ideia aqui um pouquinho, né, da hipertensão também. Respirar mais de uma maneira lenta, profunda e mais, entender que o que nós temos realmente controle é com aquilo que está acontecendo agora. O futuro está sendo aqui construído e é isso que importa, né? Verdade. Nossa, que bom, que dicas preciosas. Obrigada, doutora Rosane. Espero contar com a senhora outras vezes aqui no nosso programa. Com certeza, eu que agradeço muito o seu convite, eu espero que ajude muito as pessoas que estão aqui nos assistindo, né? Com certeza, eu tenho absoluta certeza que você aí de casa foi alcançado com essas dicas preciosas. Como eu sempre digo, o nosso objetivo é trazer sempre uma matéria, um convidado que vai contribuir com a sua felicidade, com o seu bem-estar aí na sua casa, para que você viva melhor em família. E eu sempre falo para você, convide Jesus para estar dentro do seu lar. Ele vai te ajudar a ter esse equilíbrio, levar paz e alegria para o seu coração. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo programa MVN Família.